consegui começar a pregar às 5h25, para eu ter um tempinho a mais. Olha o que diz o texto, Atos 3:1. Pedro e João subiam ao templo. Repete, igreja. Pedro e João subiam ao templo. Repara que Pedro e João não iam para a casa do irmão Raio-X, não ia para a casa da irmã Kodak, não ia para a casa do irmão Paulo, para a casa do irmão José, para a casa do irmão Flamareu, não. Eles subiam para o templo, que é a casa de Deus. Quando somos transformados pelo Evangelho, aprendemos algumas coisas. Primeiro, a valorizar a casa de Deus. A casa de Deus nunca foi substituída. A casa de Deus é insubstituível. A casa de Deus sempre teve a sua importância. Jesus, em Mateus capítulo 21, versículo 12. Jesus, onde é que ele estava? Entrou Jesus no templo, na casa de Deus. Em Atos 22:17, Paulo teve revelação. Onde é que Paulo estava quando ele teve revelações? Aconteceu que, tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, na casa de Deus. Então, Jesus estava na casa de Deus, que é a igreja. Paulo tinha revelações na casa de Deus, que é a igreja. Você tem que entender isso. Pastor, mas eu já sou a casa de Deus, eu sou templo do Espírito Santo. Ei, vamos para a Bíblia. Ser templo do Espírito Santo é uma coisa, mas a casa de Deus é aonde a igreja de Cristo congrega. A ideia é corpo de Cristo, e o corpo é o conjunto de membros interdependentes. Jesus, ele faz o corpo de Cristo como o nosso corpo físico. O meu rim só funciona se estiver no corpo. O meu coração só serve no corpo. A minha mão só serve no corpo. Se eu tirar o meu rim do corpo, ele sobrevive algum período, mas vai morrer. Repara que quando alguém tira o rim, ou tira o coração, o que eles fazem para transplantar? Tem que levar rápido, não é assim? Põe no avião, chega em outra cidade, porque ele tem que estar no corpo. Porque um membro fora do corpo, ele não tem vida. Então o templo é o lugar que abriga o corpo de Cristo reunido. Nada substitui esse lugar, que é a comunhão dos santos. Por isso, venha de máscara. Por isso, tem um distanciamento. Por isso, chegue no horário. Ainda mais um culto desse rápido, nem como chegar atrasado. Por isso, não deixe de congregar. Não deixe de estar no templo, que é a reunião do corpo de Cristo. Nada substitui esse lugar. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Para que Deus deu os ministérios? Para que uns apóstolos, outro profeta, outro evangelista, outro pastores, outros mestres? Verso 12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação de quem? Do corpo de Cristo. Os ministérios são dados à igreja para a edificação do corpo de Cristo, para que o corpo possa estar sustentado. Os membros têm que estar ligados, pois se não estiverem ligados, não terão vida. O meu fígado fora do corpo, ele não tem vida, mas ele no corpo, ele é ligado com o pulmão, é ligado com o estômago, é ligado com o coração. Uma veia bombeia sangue, é ligado na mão, é ligado no cérebro, é ligado no pé. Agora imagina, o rim está lá, o pé está no Santa Rita, o coração está no Santos Dumont, o fígado está no bairro São Paulo, e os olhos estão no bairro Santa Terezinha. Que corpo doido é esse? Não vai ter como, não vai ter liga, não vai prevalecer. E aí existe uma cadeia de ordem no corpo de Cristo. Por exemplo, o pastor que lidera, Hebreus 7:17. Deus não usa o pastor para falar o que a gente quer ouvir, mas Deus usa o pastor para falar o que a gente precisa ouvir. E muitas vezes nós somos contrariados. Por quê? Porque alguém tem que nos contrariar, porque alguém tem que abrir os nossos olhos. E isso cabe a quem? Ao pastor. Quantas vezes eu falo coisa aqui que você deve pensar, alguém contou minha vida para o pastor, porque ele está contando tudo que eu falei ontem com Deus. Alguém está contando, não, é o Espírito de Deus. A Bíblia diz em Hebreus 7:17, para dele assistam, assim se testifica, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é um sacerdote? O líder, o pastor.
A Bíblia diz que as ovelhas têm que imitar a fé do pastor. Olha que coisa. Então a minha fé, vocês têm que imitá-la. Agora, como é que vai imitar a fé do pastor se estiver em casa? Como é que vai obedecer a orientação do pastor em casa? Se estiver doente, fique em casa. Pastor, estou doente, pneumonia, estou com um problema assim, um problema assado, fique em casa. Mas se você sai para trabalhar, sai para fazer as coisas, só não pode vir para a igreja? Não, isso é mais espiritual do que você imagina. Cuidado, pois não tem igreja online. Eu estou vendo pela internet. Onde é que está na Bíblia igreja por internet? Não tem igreja online. Online foi um período onde você não podia estar na igreja de Cristo. Mas agora nós podemos estar. Como pode estar a perna em casa, o fígado no centro, o rim no Santa Rita? Não menospreze a casa de Deus, pois nem Jesus, eu mostrei para você. Jesus, sendo o filho de Deus, ele tinha que ir na igreja. Paulo, sendo o apóstolo Paulo, ele estava na igreja. Pedro e João, eles subiam para onde? Para a igreja. Então como é que eu e você vamos ficar em casa? E olha que esses homens eram mais de Deus do que eu. Talvez mais de Deus do que você. Mas eles entendiam o evangelho. Por isso que quando eu sou transformado pelo evangelho, eu não vou ter nenhum tipo de dificuldade de vir na igreja. Mas quando eu não sou transformado, sabe o que eu faço? Aí eu vou de vez em quando. Não, eu vou só na Santa Ceia. Porque na Santa Ceia eu não pego nenhum tipo de doença. Mas domingo que vem eu não posso vir não, porque eu vou pegar doença. Que conversa é essa? Então, na ceia não tem doença, mas no domingo tem doença? Irmão, se eu fizer algum culto aqui para alguém ficar doente, Deus tem que me matar. Porque eu sou irresponsável. Porque eu não tenho responsabilidade. Jamais eu farei um culto aqui nessa igreja para alguém pegar doença. Olha aqui o distanciamento. Olha aqui, não tem aglomeração de pessoas. Onde é que alguém aqui vai pegar doença, gente? Mas Satanás, ele lança isso na mente das pessoas. Sabe para quê? Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Pesquisa de um órgão sério. 30% dos cristãos vão desviar nessa pandemia. Sabe por quê? Porque eles não vão mais frequentar a igreja. 30% vão deixar de ir na igreja. Alguns já não estavam indo direito, agora a pandemia é uma desculpa boa. E depois, sabe que dia que eles vão voltar? Mas nunca. Não existe nenhum tipo de problema aqui no nosso meio. Não existe ninguém aqui em cima do outro, tossindo no cangote do outro, espirrando no cangote do outro. Não existe, está todo mundo aqui moderado, todo mundo aqui com máscara. Quem entendeu diz amém. Cuidado, pois não tem pessoas que menosprezam a igreja e permanecem de pé. Menosprezar a casa de Deus é uma afronta àqueles irmãos de países comunistas e islâmicos que se reúnem nas florestas, pois se reunir no templo igual nós aqui, eles são fuzilados. Eles se reúnem nas florestas, no meio do mato, escondido, para cultuar Deus juntos, como o corpo de Cristo. E às vezes nos países ocidentais que têm toda a liberdade, pessoas não querem ir para a igreja. Eu tenho que estar no corpo.